Retorna agora é o Paulo Pozonoff. Paulo, é uma questão muito sensível do ponto de vista, seja do consumidor, do empresário, do ponto de vista político, né? O presidente Bolsonaro todo dia se esforça para dizer que não tem culpa com essa situação, pandemia, as questões internacionais. Os governadores também procuram dizer que não tem, a incidência do ICMS não é fundamental na composição dos preços. E é difícil encontrar uma solução mesmo num curto prazo, né, Paulo? E olha que não começou o conflito. Se houver um conflito, então, entre Rússia e Ucrânia, então o petróleo vai ultrapassar, sem dúvida, aí a casa dos $100, né, Paulo? Marcelo, já tem gente falando aí que se realmente aí acontecer algum tipo de conflito entre Rússia e Ucrânia, aí a gasolina no Brasil pode chegar à marca, né, que seria uma marca simbólica aí, desastrosa até para a economia, de R$10. E nesse cenário a gente vê aí o ex-presidiário também, Lula, prometendo mundos e fundos, trabalhando aí com desespero até das pessoas. Eu entendo, é compreensível o desespero das pessoas, caminhoneiros, né, motoristas de aplicativo, gente que ganha vida, que precisa abastecer o carro, muitas vezes isso faz parte ali do cálculo do ganho, né, da renda dessas pessoas. A gente entende o desespero e muita gente está caindo nessa lábia intervencionista, né? Essa ideia de que uma canetada ali na Petrobras resolve, que é só alterar a política de preço da Petrobras para o combustível, né, para a gasolina no Brasil, de repente custar aí R$3, R$4, que seria um preço lá para eles razoável. Eu queria chamar a atenção do nosso ouvinte espectador para isso, porque é uma promessa, né, com consequências nefastas, trágicas mesmo no futuro. Então, de repente, a pessoa pode acreditar nisso, acreditar que basta uma canetada, ou que bastaria até do presidente Jair Bolsonaro, já que ele que está no poder, uma canetada e ele não faz porque não quer, e não é exatamente isso. Uma canetada, né, uma intervenção na Petrobras, na política de preço da Petrobras, pode, num primeiro momento, realmente fazer com que o preço do combustível caia drasticamente. Mas isso terá consequências aí daqui a 5, 10 anos, como a gente viu, né, também as consequências daquela canetada que diminuiu a conta da energia elétrica durante o governo Dilma. E eu só queria novamente, Marcelo, ressaltar aí que eu estou estranhando, né, um membro da oposição, que é o senador Jean Paul Prates. Nesse momento ele tem quase um monopólio do discurso com relação a todos esses projetos intervencionistas aí no preço dos combustíveis. E é uma atrapalhada, né? No mínimo é uma omissão até política do grupo que apoia o presidente, é deixar um senador de oposição do PT falar praticamente sem ser contestado. Sem dúvida, Paulo. E tem uma questão muito delicada também aqui em São Paulo, né? A expectativa do aumento da tarifa. O prefeito, por enquanto, segurou, está esperando, foi para Brasília. A gente acompanha aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, está acompanhando todas essas discussões lá no Congresso, se vai ter algum repique ou não. Mas, claro, como você disse, né, os empresários também sentiram, né, porque o combustível aí é matéria-prima principal praticamente deles, né, ao lado da mão de obra, evidentemente, dos veículos. Então há uma pressão muito forte nas cidades como um todo agora em relação ao aumento da tarifa dos ônibus. São Paulo tem a maior frota do país, é uma coisa absurda, de fato, uma das maiores do mundo, inclusive, né, pelo seu tamanho, gigantismo e a falta aí de um metrô, de trens também mais eficientes. Então é uma questão que no ano eleitoral, como você disse, esses arroubos aí de populismo é um pulinho, né, para querer dizer que decidiu facilmente numa canetada. Não é bem assim, porque se a solução fosse fácil, já tinha sido feita, né, Paulo? Não, com certeza, Marcelo, e me parece, né, até eu estava aqui ouvindo a Paula Cuenca e estava pensando lá nas discussões no começo da pandemia. Eu sempre fui um crítico de lockdowns, dessas medidas restritivas todas, mas havia sempre aquela necessidade do político de mostrar trabalho, né? Mostrar que estava fazendo alguma coisa. Por mais que essa medida não fosse eficiente, me parece que todas essas propostas aí, elas têm uma eficiência muito restrita, né? Coisa de centavos mesmo, e talvez temporária, até porque a gente está aí, existe essa expectativa, que eu espero que não se concretize, de um conflito
na Europa. Mas parece que a população exige que o político, a autoridade, haja de alguma forma. Nesse caso, né, como a formação do preço do combustível é muito complexa e afeta muito a vida cotidiana de todo mundo, essa necessidade é como a pandemia, de que o político faça alguma coisa, ela só aumenta. Então existe também essa pressão popular, infelizmente, só que a atuação dos políticos é limitada, sempre vai tender aí ao populismo, ao intervencionismo, né, com consequências quase sempre danosas no futuro. E como você disse, né, a gente não pode esquecer que o Congresso, a Câmara dos Deputados, o Senado, haverá a troca de uma vaga, né, nesse momento, nessa eleição aqui de 2022, mas a Câmara dos Deputados, a eleição é livre, então são 513 lá que vão concorrer praticamente à reeleição, mas pode haver uma mudança brusca. Os deputados estaduais aqui de São Paulo, do seu estado do Paraná, ou seja, haverá também a escolha dos deputados estaduais e governadores de estado e, claro, o cargo de presidente da República. Então, todas essas movimentações, como você disse, todo mundo quer ser bonzinho, né? Os governadores fixaram lá 60 dias, não vão mexer mais no ICMS, há toda essa busca aí no Congresso de falar desse tema, que é um tema sensível, como a gente já colocou, e fica toda essa questão, né? Então, é bom também, claro, que o brasileiro acompanhe o que há de trabalho e o que há de política apenas, né, Paulo? É bom que o brasileiro acompanhe e se instrua também, né, economicamente. Eu tenho essa impressão também, até por conta dos governos aí de esquerda que dominaram os últimos 20 anos, criou-se essa ideia de um Estado onipotente e capaz de resolver todos os problemas. Daí as pessoas não entendem muito quando o problema, né, não depende, a solução para esse problema dos combustíveis não depende de um ente apenas do governo, seja o governo federal ou estadual, né? Não depende, é um conjunto de fatores, é uma situação bastante complicada e nesse momento, ainda mais em ano eleitoral, o que a gente vai ver aí de sobra ao longo do ano é autoridades propondo todo tipo de solução mágica. É compreensível, né, o desespero das pessoas, a gente sabe de pessoas que não conseguem comprar gás e precisam aí recorrer até a lenha, né, outros combustíveis. Até houve um caso de uma senhora, aí, se não me engano, em São Paulo, que morreu por causa disso. A gente sabe que existe todo um ambiente social, é uma situação muito delicada e que clama até por uma ação do governo. Mas, às vezes, essa ação do governo ela é possível, sim, mas ela é sempre de médio, longo prazo, tem que mexer nos impostos estaduais. Sim, os governadores não gostam disso, eles são muito reticentes, mas também tem que mexer nessa mentalidade do brasileiro que se acostumou a acreditar que o governo, né, o Estado, tem que dar absolutamente tudo. Então, por que o ICMS é muito alto sobre os combustíveis? Porque ele gera muita renda para os estados com essa promessa, né, de oferecer aí saúde, educação, segurança. A gente sabe a qualidade desses serviços para a população. A população tem que começar a mudar essa mentalidade estatista para, quem sabe, a gente começar a ver uma mudança nesse sentido.